Livro de Jasher, do capítulo 78, Faraó aumenta o trabalho dos israelitas ao capítulo 80. Depois de 2 anos, Moisés e Arão vão a Faraó. Capítulo 78, Faraó aumenta o trabalho dos israelitas. Naquele tempo morreu Baal-Xamã, filho de Atbor-Xamã, rei de Edom, e foi sepultado em sua casa na terra de Edom. E depois de sua morte os filhos de Esaú foram enviados para a terra de Edom, e tiraram de lá um homem que estava em Edom, cujo nome era Hadad, e eles o fizeram rei sobre eles no lugar de Baal-Xamã, seu rei. E Hadad reinou sobre os filhos de Edom 48 anos. E, quando reinou ele resolveu lutar contra os filhos de Moabe, para trazê-los sob o poder dos filhos de Esaú como eram antes, mas ele não foi capaz, porque os filhos de Moabe ouviram tal coisa, e levantaram-se e apressaram-se a eleger um rei sobre eles de entre os seus irmãos. E eles depois reuniram um grande povo, e enviaram aos filhos de Amon seus irmãos para ajudar na luta contra Hadad, rei de Edom. E Hadad ouviu a coisa que os filhos de Moabe tinham feito, e teve muito medo de lutar contra eles. Nestas dias, Moisés, o filho de Amram, tomou a Zípora, filha de Reuel midianita, para sua mulher. E Zípora andou nos caminhos das filhas de Jacó, ela não foi em nada inferior à justiça de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E Zípora concebeu e deu à luz um filho e ele o chamou de Gerson, porque disse: Eu era um estranho em uma terra estrangeira, mas ele não circuncidou o prepúcio dele, sob o comando de Reuel seu pai de lei. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, mas o prepúcio foi circuncidado dele, e chamou o seu nome de Eliezer, pois Moisés disse: Porque o Deus de meus pais foi a minha ajuda, e livrou-me da espada de Faraó. E Faraó, rei do Egito, aumentou consideravelmente o trabalho dos filhos de Israel naqueles dias, e continuou a fazer o seu jugo pesado sobre os filhos de Israel. E ele ordenou um anúncio a ser feito no Egito, dizendo: Não se dê mais palha para as pessoas fazerem tijolos, deixem-nas ir e reunir-se a palha, pois elas podem encontrá-la. Também a soma de tijolos que farão a cada dia se aumente, e não diminuam nada a partir deles, porque eles estão ociosos em seu trabalho. E os filhos de Israel ouviram isto, e eles choraram e suspiraram, e clamaram ao Senhor por causa da amargura da sua alma. E o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel, e viu a opressão com que os egípcios os oprimiam. E o Senhor teve misericórdia de seu povo e sua herança, e ouviu a sua voz, e ele resolveu tirá-los da aflição do Egito, para lhes dar a terra de Canaã para sua posse. Capítulo 79, O Altíssimo aparece a Moisés e ordena ir ao Egito. E, naqueles dias Moisés apacentava as ovelhas de Reuel, o midianita, seu sogro, além do deserto de Sim, e a vara que ele pegou de seu sogro estava em sua mão. E aconteceu que um dia, um cabrito desviou-se do rebanho, e Moisés perseguiu ele, e ele chegou à montanha de Deus, em Horeb. E quando ele veio a Horeb, Deus apareceu-lhe em uma sarça, e ele encontrou a sarça ardendo em fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça para consumir. E Moisés ficou muito espantado com esta visão, porquanto a sarça não se consumia, e ele se aproximou para ver essa coisa poderosa, e chamou Deus a Moisés através do fogo, e ordenou-lhe para ir a Faraó, rei do Egito, para libertar os filhos de Israel do seu serviço. E Deus disse a Moisés: Vai, volta para o Egito, pois todos aqueles homens que buscavam a tua vida estão mortos, e falarás a Faraó para mandar os filhos de Israel saírem de sua terra. E Deus mostrou a ele para fazer sinais e maravilhas no Egito, diante dos olhos de Faraó, e aos olhos de seus súbditos, a fim de que eles pudessem acreditar que Deus o tinha enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo o que Deus lhe tinha ordenado, e ele retornou ao seu sogro e disse-lhe isto, e Reuel disse-lhe: Vai em paz. E Moisés levantou-se para ir para o Egito, e ele levou sua esposa e filhos com ele, e ele estava em uma estalagem na estrada, e um mensageiro de Deus desceu, e buscava a oportunidade contra ele. E ele queria matá-lo por conta de seu primogênito, porque ele não havia sido circuncidado, e havia transgredido o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Pois Moisés deu ouvidos às palavras que seu sogro tinha falado a ele, para não circuncidar seu filho primogênito, portanto, ele não o circuncidou.
E Zípora viu o mensageiro de Deus buscando uma ocasião contra Moisés, e ela soube que isto foi devido a não ter circuncidado Gerson, o filho dela. E Zípora correu e tomou uma das pedras afiadas que estavam lá, e ela circuncidou o filho dela, e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Deus. E Aaron, o filho de Arão, o irmão de Moisés, estava no Egito caminhando na beira do rio naquele dia. E Deus lhe apareceu naquele lugar, e ele disse-lhe: vai agora para Moisés no deserto. E ele foi e encontrou-o na montanha de Deus, e ele beijou-o. E Aaron levantou os olhos, e viu Zípora, a esposa de Moisés e seus filhos, e ele disse a Moisés: quem são estes contigo? E Moisés lhe disse: eles são minha esposa e filhos, que Deus me deu em Mídia. E isto entristeceu Aaron por conta da mulher e seus filhos. E Aaron disse a Moisés: enviai a mulher e seus filhos para a casa de seu sogro. E Moisés deu ouvidos às palavras de Aaron, e assim fez. E Zípora voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Reuel, e permaneceram lá até que chegou o momento quando Deus tinha visitado o seu povo, e os trouxe do Egito, da mão de Faraó. E Moisés e Aaron foram ao Egito para a terra dos filhos de Israel, e eles falaram-lhes todas as palavras de Deus, e o povo se alegrou num grande regozijo. E Moisés e Aaron levantaram-se cedo no dia seguinte, e eles foram para a casa de Faraó, e tomaram em suas mãos a vara de Deus. E quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam amarrados lá em uma corrente de ferro, e nenhuma pessoa saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava a vir, quando o conjurador vinha e retirava os leões por seus encantamentos, e assim os trazia ao rei. E Moisés levantou a vara sobre os leões, e soltou-os, e Moisés e Aaron entraram na casa do rei. E os leões também vieram com eles com alegria, e seguiram a eles e regozijaram-se como um cão se regozija com seu mestre quando ele vem do campo. E quando Faraó viu isto, ele ficou espantado com isto, e ele ficou muito apavorado, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos de Deus. E Faraó disse a Moisés: o que vocês desejam? E eles responderam-lhe, dizendo: o Deus dos hebreus enviou-nos a ti, para dizer: liberta o meu povo, para que eles possam me servir. E quando Faraó ouviu as suas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles, e disse-lhes: ide hoje e voltem para mim amanhã. E fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar a Balaão, mágico, e Anés, Janés, e Jambres, seus filhos, e a todos os mágicos e ilusionistas e os conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse que todas as palavras que Moisés e seu irmão Aaron tinham falado com ele, e os magos disseram ao rei: mas como vieram os homens a ti, por conta dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse: porque eles levantaram a sua vara contra os leões e soltaram-nos, e vieram a mim, e os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei: esses não são nada mais do que mágicos como nós. Agora, pois, chame-os, e deixe-os vir e nós vamos experimentá-los. E o rei o fez. E de manhã Faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei, e eles tomaram a vara de Deus, e foram ao rei, e falaram-lhe, dizendo: assim diz o Deus dos hebreus: liberta meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse: mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros de Deus, e que vocês vieram a mim por sua ordem? Agora, portanto, dá-me um sinal ou maravilha a este respeito, e depois as palavras que tu falas terão crédito. E Aaron jogou a vara da sua mão diante de Faraó, e diante dos seus servos, e a vara virou uma serpente. E os feiticeiros viram isso, e lançaram cada um a sua vara sobre a terra, e elas tornaram-se serpentes. E a serpente de vara de Aaron levantou a cabeça e abriu a boca para engolir as varas dos magos. E Balaão o mago respondeu e disse: essa coisa tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente deve engolir o seu companheiro, e que os seres vivos devoram uns aos outros.
Agora, pois, restaura a vara como era no início, e também vamos restaurar nossas varas como elas foram em primeiro lugar. E se a tua vara engolir as nossas varas, então, saberemos que o Ruka, espírito, de Olim está em ti, e se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Aaron se apressou, e estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão, e os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles, e eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente, e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a vara de Aaron tragou as varas deles. E quando o rei viu tal coisa, ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito fosse trazido, e trouxeram o livro de registros, as crônicas dos reis do Egito, em que todos os ídolos de Mitzraim, Egito, foram escritos, pois pensaram encontrar nela o nome Deus, mas eles não acharam. E Faraó disse a Moisés e a Arão: Eis que eu não encontrei o nome do seu Deus escrito neste livro, e seu nome não conheço. E os homens sábios conselheiros responderam ao rei: Ouvimos dizer que o Deus dos hebreus é um filho de sábios, filho de antigos reis. E virou-se Faraó para Moisés e a Arão e lhes disse: Não conheço este Deus a quem vocês declararam, e também não enviarei seu povo. E, respondendo, disse ao rei: Yahu dos Ulim é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós, desde os dias de nossos antepassados, e enviou-nos, dizendo: Vai para Faraó e diz-lhe: Liberta o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos, para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto, e possamos sacrificar a ele, pois desde os dias da nossa vinda ao Egito, ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício, e se tu não os libertares, sua ira se acenderá contra ti, e ferirá o Egito, com praga ou com a espada. E Faraó disse-lhes: Mostra-me agora o seu poder e sua força. E disseram-lhe: Ele criou o céu e a terra, os mares e todos os seus peixes, ele formou a luz, criou a escuridão, causou chuva sobre a terra e regou-a, e fez a erva e grama brotar. Ele criou o homem e os animais da floresta, os pássaros do ar e os peixes do mar, e por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, e colocou em ti o sopro da vida, e criou-te, e te colocou no trono real do Egito, e ele tomará tua respiração e tua alma de ti, e te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras, e ele lhes disse: Mas quem entre todos os ídolos das nações pôde fazer isso? O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. E ele os tirou de diante dele, e ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era ontem antes. E Moisés e Arão saíram da presença do rei, e viram os filhos de Israel em uma condição má, pois os mestres de tarefa haviam tornado seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou a Deus e disse: Por que tens maltratado teu povo? Porque desde que eu vim falar Faraó, o que tu me enviaste a dizer, muito ele tem maltratado os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés: Eis que tu irás ver que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. E Moisés e Arão habitaram entre seus irmãos, os filhos de Israel no Egito. E aos filhos de Israel os egípcios amarguraram suas vidas, com o trabalho pesado que lhes foram impostos. Capítulo 80. Depois de 2 anos, Moisés e Arão vão a Faraó. E no final de 2 anos, novamente Deus enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel, e enviá-los para fora da terra do Egito. E Moisés foi e chegou à casa de Faraó, e ele falou-lhe as palavras de Deus, que o tinha enviado, mas Faraó não quis ouvir a voz de Deus, e o Senhor despertou seu poder no Egito contra Faraó e seus súbditos, e feriu Deus a Faraó e seu povo com pragas muito grandes e doloridas. E Deus pela mão de Arão, tornou todas as águas do Egito em sangue, com todos os seus córregos e rios. E, quando um egípcio veio para beber e tirar água, ele olhou em seu jarro, e eis que toda a água foi transformada em sangue, e quando ele chegou a beber do seu copo da água no copo se tornou em sangue. E quando uma mulher amassou sua massa e cozinhou sua comida, sua aparência virou-se para o de sangue. E Deus fez com que as suas águas trouxessem sapos e rãs, e todos os sapos vieram para as casas dos egípcios.
E quando os egípcios bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos, e dançavam em suas barrigas como dançam quando estão no rio. E toda a água potável e sua água de cozimento virou-se para rãs, também quando estavam em suas camas, o suor produzia rãs. Não obstante toda essa ira do Senhor não se foi deles, e sua mão estava estendida contra todos os egípcios para feri-los com toda a praga pesada. E ele transformou o pó da terra em piolhos, e os piolhos tornaram-se na altura de 2 côvados sobre a terra. Os piolhos também foram muito numerosos, na carne de homens e animais, em todos os habitantes do Egito, também sobre o rei e a rainha. Deus enviou os piolhos, e sobrecarregou-se muito devido aos piolhos. Não obstante isso, a ira de Deus não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. E Deus enviou todos os tipos de animais do campo para o Egito, e eles vieram e destruíram todo o Egito, besta, e árvores, e todas as coisas que estavam no Egito. E Deus enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, juntamente com os rastejantes no pó. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com seu tipo. E todos os répteis e os animais de asas conforme a sua espécie chegaram ao Egito e entristeceram os egípcios excessivamente. E as pulgas e moscas vieram nos olhos e ouvidos dos egípcios. E as vespas vieram sobre eles e os expulsaram dali, e elas os perseguiram em suas salas interiores. E quando os egípcios escondiam por conta dos enxames de animais, eles trancaram suas portas, e Deus ordenou ao Sulamnu que estava no mar, a subir e ir para Egito. E ela tinha braços longos, de 10 côvados de comprimento do côvado de um homem. E ela foi em cima dos telhados e descobriu o telhado e o piso e cortou-os, e estendeu o braço para dentro da casa e retirou a trave e o pino, e abriu as casas do Egito. Depois veio o enxame de animais para as casas do Egito, e o enxame de animais destruiu os egípcios, e isto pesou sobre eles extremamente. Não obstante, a ira de Deus não se afastou dos egípcios, e sua mão ainda se estendeu contra eles. E Deus enviou a peste, e a peste invadiu o Egito, nos cavalos e jumentos, nos camelos, nas manadas de bois, ovelhas e no homem. E quando os egípcios se levantaram cedo pela manhã para tomar o seu gado para o pasto, encontravam todo o seu gado morto. E ali permaneceu do gado dos egípcios apenas 1 em 10, e do gado pertencente a Israel em Goshen, não morreu nenhum. E Deus enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles, e tornou-se uma coceira intensa em todos os egípcios, a partir das solas dos seus pés para o topo de suas cabeças. E muitas fervuras estavam em sua carne, que separou sua carne, tornando-a podre e fétida. Não obstante, a ira de Deus não afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo o Egito. E Deus enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto e enxugou-as até que elas caíram em cima deles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo, portanto, o granizo e o fogo consumiram todas as coisas. Também os homens e os animais que foram encontrados no exterior pereceram das chamas de fogo e do granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. E Deus enviou inúmeros gafanhotos ao Egito, o Shezel, Salom, Shargol e Shagole, gafanhotos cada um de sua espécie, que devoravam tudo que o granizo tinha deixado. Então os egípcios alegraram-se com os gafanhotos, embora eles consumissem o produto do campo, e eles pegaram-nos em abundância e salgaram-nos para alimento. E Deus trouxe um vento forte do mar, e tirou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no mar vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. E Deus enviou trevas sobre toda a terra do Egito e tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele a levava à boca. Naquela época morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Deus e que não deram ouvidos a Moisés e a Arão, e não acreditavam que o Senhor os tinha enviado. E não quiseram ouvir a voz de Moisés que tinha dito: nós não vamos sair do Egito para pereçamos de fome em um desolado deserto.
E Deus flagelou-os com 3 dias de escuridão, e os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou regozijarem-se sobre eles. E a escuridão era muito grande no Egito por 3 dias, e qualquer pessoa que foi a pé quando a escuridão veio, permaneceu de pé em seu lugar, e aquele que estava sentado permaneceu sentado, e aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e o que estava andando, permaneceu sentado no chão no mesmo local, e essa coisa aconteceu com todos os egípcios, até que a escuridão havia terminado. E quando os dias de escuridão passaram, Deus enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: comemore sua festa e façam a sua passagem, Páscoa, pois eis que eu entrarei no meio da noite entre todos os egípcios, e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primeiro nascido de um homem até o primogênito de um animal, e quando eu vir a sua passagem, Páscoa, vou passar por cima de vocês. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que Deus tinha ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram naquela noite. E sucedeu que, no meio da noite, Deus saiu no meio do Egito, e feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito primeiro nascido do homem ao primeiro nascido de animal. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor em todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. Também a semelhança dos primogênitos do Egito, que foram esculpidas nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram no chão. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto e quem haviam enterrado em suas casas, foram pegos até pelos cães do Egito nesta noite, e arrastados diante dos egípcios e lançados diante deles. E os egípcios viram este mal que tinha de repente vindo sobre eles, e os egípcios clamavam com grande voz. E todas as famílias do Egito choraram aquela noite, cada homem por seu filho e cada homem por sua filha, sendo primogênito, e o tumulto no Egito foi ouvido a grande distância naquela noite. E Bátia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite para procurar Moisés e Arão em suas casas, e eles estavam em suas casas, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. E Bátia disse a Moisés: esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando, e fizeste este mal contra mim e a casa de meu pai? E Moisés disse-lhe: certamente 10 pragas Deus trouxe sobre o Egito. Alguma delas atingiu a ti? Alguma delas te afetou? E ela disse: não. E Moisés lhe disse: embora tu sejas a primeira nascida de tua mãe, tu não morrerás, e nenhum mal deve chegar a ti, no meio do povo do Egito. E ela disse: que vantagem há para mim, quando eu vejo o rei, meu irmão, e todos os da sua casa e súbditos neste mal, cujo primeiro nascido pereça como todos os primogênitos do Egito? E Moisés disse-lhe: certamente teu irmão e sua família, e os súbditos e as famílias dos egípcios, não quiseram dar ouvidos às palavras de Deus, por isso todo esse mal veio sobre eles. E Faraó, rei do Egito, aproximou-se de Moisés e Arão, e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar, e suplicou a eles, dizendo: levanta-te e tira vossos irmãos, todos os filhos de Israel que estão na terra, com suas ovelhas e bois, e tudo os que lhes pertencem, e não devem deixar nada para trás, apenas peça por mim ao Senhor teu Deus. E Moisés disse a Faraó: eis que tu és de tua mãe, primogênito, mas não temas, pois tu não morrerás, pois Deus ordenou que tu has de viver, a fim de mostrar-te seu grande poder e seu forte braço estendido. E Faraó ordenou aos filhos de Israel a serem mandados embora, e todos os egípcios fortaleceram-se e a deixaram-nos, porque diziam: estamos todos morrendo. E todos os egípcios mandaram os israelitas partirem, com grandes riquezas, ovelhas, bois e coisas preciosas, de acordo com o juramento de Deus entre ele e nosso pai Abraão. E os filhos de Israel atrasaram-se saindo à noite, e quando os egípcios chegaram a eles para mandá-los sair, eles disseram-lhes: será que somos ladrões, para que devemos sair à noite? E os filhos de Israel pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e vestuário, e os filhos de Israel despojaram os egípcios. E Moisés apressou-se e levantou-se e foi para o rio do Egito, e fizeram subir a partir dali o caixão de José e levaram-no com eles.
E Israel também trouxeram, cada um o caixão de seu pai com eles, e cada homem o caixão de sua tribo. Livro de Jasher, do capítulo 78, Faraó aumenta o trabalho dos israelitas ao capítulo 80, depois de 2 anos, Moisés e Arão vão a Faraó. Capítulo 78, Faraó aumenta o trabalho dos israelitas. Naquele tempo morreu Baal-Xamã, filho de Acbor-Xamã, rei de Edom, e foi sepultado em sua casa na terra de Edom. E depois de sua morte os filhos de Esaú foram enviados para a terra de Edom, e tiraram de lá um homem que estava em Edom, cujo nome era Hadad, e eles o fizeram rei sobre eles no lugar de Baal-Xamã, seu rei. E Hadad reinou sobre os filhos de Edom 48 anos. E, quando reinou ele resolveu lutar contra os filhos de Moabe, para trazê-los sob o poder dos filhos de Esaú como eram antes, mas ele não foi capaz, porque os filhos de Moabe ouviram tal coisa, e levantaram-se e apressaram-se a eleger um rei sobre eles de entre os seus irmãos. E eles depois reuniram um grande povo, e enviaram aos filhos de Amon seus irmãos para ajudar na luta contra Hadad, rei de Edom. E Hadad ouviu a coisa que os filhos de Moabe tinham feito, e teve muito medo de lutar contra eles. Nestas dias, Moisés, o filho de Amram, tomou a Zípora, filha de Reuel Midianita, para sua mulher. E Zípora andou nos caminhos das filhas de Jacó, ela não foi em nada inferior à justiça de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E Zípora concebeu e deu à luz um filho e ele o chamou de Gerson, porque disse: eu era um estranho em uma terra estrangeira, mas ele não circuncidou o prepúcio dele, sob o comando de Reuel seu pai de lei. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, mas o prepúcio foi circuncidado dele, e chamou o seu nome de Eliezer, pois Moisés disse: porque o Deus de meus pais foi a minha ajuda, e livrou-me da espada de Faraó. E Faraó, rei do Egito, aumentou consideravelmente o trabalho dos filhos de Israel naqueles dias, e continuou a fazer o seu jugo pesado sobre os filhos de Israel. E ele ordenou um anúncio a ser feito no Egito, dizendo: não se dê mais palha para as pessoas fazerem tijolos, deixem-nas ir e reunir-se a palha, pois elas podem encontrá-la. Também a soma de tijolos que farão a cada dia se aumente, e não diminuam nada a partir deles, porque eles estão ociosos em seu trabalho. E os filhos de Israel ouviram isto, e eles choraram e suspiraram, e clamaram ao Senhor por causa da amargura da sua alma. E o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel, e viu a opressão com que os egípcios os oprimiam. E o Senhor teve misericórdia de seu povo e sua herança, e ouviu a sua voz, e ele resolveu tirá-los da aflição do Egito, para lhes dar a terra de Canaã para sua posse. Capítulo 79, o Altíssimo aparece a Moisés e ordena ir ao Egito. E, naqueles dias Moisés apacentava as ovelhas de Reuel, o midianita, seu sogro, além do deserto de Sim, e a vara que ele pegou de seu sogro estava em sua mão. E aconteceu que um dia, um cabrito desviou-se do rebanho, e Moisés perseguiu ele, e ele chegou à montanha de Deus, em Horeb. E quando ele veio a Horeb, Deus apareceu-lhe em uma sarça, e ele encontrou a sarça ardendo em fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça para consumir. E Moisés ficou muito espantado com esta visão, porquanto a sarça não se consumia, e ele se aproximou para ver essa coisa poderosa, e chamou Deus a Moisés através do fogo, e ordenou-lhe para ir a Faraó, rei do Egito, para libertar os filhos de Israel do seu serviço. E Deus disse a Moisés: vai, volta para o Egito, pois todos aqueles homens que buscavam a tua vida estão mortos, e falarás a Faraó para mandar os filhos de Israel saírem de sua terra. E Deus mostrou a ele para fazer sinais e maravilhas no Egito, diante dos olhos de Faraó, e aos olhos de seus súbditos, a fim de que eles pudessem acreditar que Deus o tinha enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo o que Deus lhe tinha ordenado, e ele retornou ao seu sogro e disse-lhe isto, e Reuel disse-lhe: vai em paz. E Moisés levantou-se para ir para o Egito, e ele levou sua esposa e filhos com ele, e ele estava em uma estalagem na estrada, e um mensageiro de Deus desceu, e buscava a oportunidade contra ele. E ele queria matá-lo por conta de seu primogênito, porque ele não havia sido circuncidado, e havia transgredido o pacto que Deus tinha feito com Abraão.
pois Moisés deu ouvidos às palavras que seu sogro tinha falado a ele, para não circuncidar seu filho primogênito, portanto, ele não o circuncidou. E Zípora viu o mensageiro de Deus buscando uma ocasião contra Moisés, e ela soube que isto foi devido a não ter circuncidado Gerson, o filho dela. E Zípora correu e tomou uma das pedras afiadas que estavam lá, e ela circuncidou o filho dela, e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Deus. E Arão, o filho de Arão, o irmão de Moisés, estava no Egito caminhando na beira do rio naquele dia. E Deus lhe apareceu naquele lugar, e ele disse-lhe: vai agora para Moisés no deserto. E ele foi e encontrou-o na montanha de Deus, e ele beijou-o. E Arão levantou os olhos, e viu Zípora, a esposa de Moisés e seus filhos, e ele disse a Moisés: quem são estes contigo? E Moisés lhe disse: eles são minha esposa e filhos, que Deus me deu em Mídia. E isto entristeceu Arão por conta da mulher e seus filhos. E Arão disse a Moisés: enviai a mulher e seus filhos para a casa de seu sogro. E Moisés deu ouvidos às palavras de Arão, e assim fez. E Zípora voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Reuel, e permaneceram lá até que chegou o momento quando Deus tinha visitado o seu povo, e os trouxe do Egito, da mão de Faraó. E Moisés e Arão foram ao Egito para a terra dos filhos de Israel, e eles falaram-lhes todas as palavras de Deus, e o povo se alegrou num grande regozijo. E Moisés e Arão levantaram-se cedo no dia seguinte, e eles foram para a casa de Faraó, e tomaram em suas mãos a vara de Deus. E quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam amarrados lá em uma corrente de ferro, e nenhuma pessoa saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava a vir, quando o conjurador vinha e retirava os leões por seus encantamentos, e assim os trazia ao rei. E Moisés levantou a vara sobre os leões, e soltou-os, e Moisés e Arão entraram na casa do rei. E os leões também vieram com eles com alegria, e seguiram a eles e regozijaram-se como um cão se regozija com seu mestre quando ele vem do campo. E quando Faraó viu isto, ele ficou espantado com isto, e ele ficou muito apavorado, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos de Deus. E Faraó disse a Moisés: o que vocês desejam? E eles responderam-lhe, dizendo: o Deus dos hebreus enviou-nos a ti, para dizer: liberta o meu povo, para que eles possam me servir. E quando Faraó ouviu as suas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles, e disse-lhes: ide hoje e voltem para mim amanhã. E fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar a Balaão, mágico Janés, e Jambres, seus filhos, e a todos os mágicos e ilusionistas e os conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse que todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele, e os magos disseram ao rei: mas como vieram os homens a ti, por conta dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse: porque eles levantaram a sua vara contra os leões e soltaram-nos, e vieram a mim, e os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei: esses não são nada mais do que mágicos como nós. Agora, pois, chame-os, e deixe-os vir e nós vamos experimentá-los. E o rei o fez. E de manhã Faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei, e eles tomaram a vara de Deus, e foram ao rei, e falaram-lhe, dizendo: assim diz o Deus dos hebreus: liberta meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse: mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros de Deus, e que vocês vieram a mim por sua ordem? Agora, portanto, dá-me um sinal ou maravilha a este respeito, e depois as palavras que tu falas terão crédito. E Arão jogou a vara da sua mão diante de Faraó, e diante dos seus servos, e a vara virou uma serpente. E os feiticeiros viram isso, e lançaram cada um a sua vara sobre a terra, e elas tornaram-se serpentes. E a serpente de vara de Arão levantou a cabeça e abriu a boca para engolir as varas dos magos. E Balaão o mago respondeu e disse: essa coisa tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente deve engolir o seu companheiro, e que os seres vivos devoram uns aos outros.
Agora, pois, restaura a vara como era no início, e também vamos restaurar nossas varas como elas foram em primeiro lugar, e se a tua vara engolir as nossas varas, então, saberemos que o Ruka, espírito, de Olim está em ti, e se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Aaron se apressou, e estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão, e os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles, e eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente, e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a vara de Aaron tragou as varas deles. E quando o rei viu tal coisa, ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito fosse trazido, e trouxeram o livro de registros, as crônicas dos reis do Egito, em que todos os ídolos de Mizraim, Egito, foram inscritos, pois pensaram encontrar nela o nome Deus, mas eles não acharam. E Faraó disse a Moisés e a Aaron: Eis que eu não encontrei o nome do seu Deus escrito neste livro, e seu nome não conheço. E os homens sábios conselheiros responderam ao rei: Ouvimos dizer que o Deus dos hebreus é um filho de sábios, filho de antigos reis. E virou-se Faraó para Moisés e a Aaron e lhes disse: Não conheço este Deus a quem vocês declararam, e também não enviarei seu povo. E, respondendo, disse ao rei: Iaú dos Ulim é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós, desde os dias de nossos antepassados, e enviou-nos, dizendo: Vai para Faraó e diz-lhe: Liberta o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos, para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto, e possamos sacrificar a ele, pois desde os dias da nossa vinda ao Egito, ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício, e se tu não os libertares, sua ira se acenderá contra ti, e ferirá o Egito, com praga ou com a espada. E Faraó disse-lhes: Mostra-me agora o seu poder e sua força. E disseram-lhe: Ele criou o céu e a terra, os mares e todos os seus peixes, ele formou a luz, criou a escuridão, causou chuva sobre a terra e regou-a, e fez erva e grama brotar. Ele criou o homem e os animais da floresta, os pássaros do ar e os peixes do mar, e por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, e colocou em ti o sopro da vida, e criou-te, e te colocou no trono real do Egito, e ele tomará a tua respiração e tua alma de ti, e te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras, e ele lhes disse: Mas quem entre todos os ídolos das nações pôde fazer isso? O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. E ele os tirou de diante dele, e ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era ontem antes. E Moisés e Aaron saíram da presença do rei, e viram os filhos de Israel em uma condição má, pois os mestres de tarefa haviam tornado seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou a Deus e disse: Por que tens maltratado o teu povo? Porque desde que eu vim falar Faraó, o que tu me enviaste a dizer, muito ele tem maltratado os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés: Eis que tu irás ver que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. E Moisés e Aaron habitaram entre seus irmãos, os filhos de Israel no Egito. E aos filhos de Israel os egípcios amarguraram suas vidas, com o trabalho pesado que lhes foram impostos. Capítulo 80. Depois de 2 anos, Moisés e Arão vão a Faraó. E no final de 2 anos, novamente Deus enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel, e enviá-los para fora da terra do Egito. E Moisés foi e chegou à casa de Faraó, e ele falou-lhe as palavras de Deus, que o tinha enviado, mas Faraó não quis ouvir a voz de Deus, e o Senhor despertou seu poder no Egito contra Faraó e seus súbditos, e feriu Deus a Faraó e seu povo com pragas muito grandes e doloridas. E Deus pela mão de Aaron, tornou todas as águas do Egito em sangue, com todos os seus córregos e rios. E, quando um egípcio veio para beber e tirar água, ele olhou em seu jarro, e eis que toda a água foi transformada em sangue, e quando ele chegou a beber do seu copo da água no copo se tornou em sangue. E quando uma mulher amassou sua massa e cozinhou sua comida, sua aparência virou-se para o de sangue. E Deus fez com que as suas águas trouxessem sapos e rãs, e todos os sapos vieram para as casas dos egípcios.
E quando os egípcios bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos, e dançavam em suas barrigas como dançam quando estão no rio. E toda a água potável e sua água de cozimento virou-se para rãs, também quando estavam em suas camas, o suor produzia rãs. Não obstante toda essa ira do Senhor não se foi deles, e sua mão estava estendida contra todos os egípcios para feri-los com toda a praga pesada. E ele transformou o pó da terra em piolhos, e os piolhos tornaram-se na altura de 2 côvados sobre a terra. Os piolhos também foram muito numerosos, na carne de homens e animais, em todos os habitantes do Egito, também sobre o rei e a rainha. Deus enviou os piolhos, e sobrecarregou-se muito devido aos piolhos. Não obstante isso, a ira de Deus não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. E Deus enviou todos os tipos de animais do campo para o Egito, e eles vieram e destruíram todo o Egito, besta, e árvores, e todas as coisas que estavam no Egito. E Deus enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, juntamente com os rastejantes no pó. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com seu tipo. E todos os répteis e os animais de asas conforme a sua espécie chegaram ao Egito e entristeceram os egípcios excessivamente. E as pulgas e moscas vieram nos olhos e ouvidos dos egípcios. E as vespas vieram sobre eles e os expulsaram dali, e elas os perseguiram em suas salas interiores. E quando os egípcios escondiam por conta dos enxames de animais, eles trancaram suas portas, e Deus ordenou ao Sulamute que estava no mar, a subir e ir para Egipto. E ela tinha braços longos, de 10 côvados de comprimento do côvado de um homem. E ela foi em cima dos telhados e descobriu o telhado e o piso e cortou-os, e estendeu o braço para dentro da casa e retirou a trave e o pino, e abriu as casas do Egito. Depois veio o enxame de animais para as casas do Egito, e o enxame de animais destruiu os egípcios, e isto pesou sobre eles extremamente. Não obstante, a ira de Deus não se afastou dos egípcios, e sua mão ainda se estendeu contra eles. E Deus enviou a peste, e a peste invadiu o Egito, nos cavalos e jumentos, nos camelos, nas manadas de bois, ovelhas e no homem. E quando os egípcios se levantaram cedo pela manhã para tomar o seu gado para o pasto, encontravam todo o seu gado morto. E ali permaneceu do gado dos egípcios apenas 1 em 10, e do gado pertencente a Israel em Goshen, não morreu nenhum. E Deus enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles, e tornou-se uma coceira intensa em todos os egípcios, a partir das solas dos seus pés para o topo de suas cabeças. E muitas fervuras estavam em sua carne, que separou sua carne, tornando-a podre e fétida. Não obstante, a ira de Deus não afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo o Egito. E Deus enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto e enxugou-as até que elas caíram em cima deles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo, portanto, o granizo e o fogo consumiram todas as coisas. Também os homens e os animais que foram encontrados no exterior pereceram das chamas de fogo e do granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. E Deus enviou inúmeros gafanhotos ao Egito, os Shezel, Salom, Shargol e Shagole, gafanhotos cada um de sua espécie, que devoravam tudo que o granizo tinha deixado. Então os egípcios alegraram-se com os gafanhotos, embora eles consumissem o produto do campo, e eles pegaram-nos em abundância e salgaram-nos para alimento. E Deus trouxe um vento forte do mar, e tirou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no mar vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. E Deus enviou trevas sobre toda a terra do Egito e tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele a levava à boca. Naquela época morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Deus e que não deram ouvidos a Moisés e a Arão, e não acreditavam que o Senhor os tinha enviado. E não quiseram ouvir a voz de Moisés que tinha dito: nós não vamos sair do Egito para pereçamos de fome em um desolado deserto.
E Deus flagelou-os com 3 dias de escuridão, e os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou regozijarem-se sobre eles. E a escuridão era muito grande no Egito por 3 dias, e qualquer pessoa que foi a pé quando a escuridão veio, permaneceu de pé em seu lugar, e aquele que estava sentado permaneceu sentado, e aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e o que estava andando, permaneceu sentado no chão no mesmo local, e essa coisa aconteceu com todos os egípcios, até que a escuridão havia terminado. E quando os dias de escuridão passaram, Deus enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: comemore sua festa e façam a sua passagem, Páscoa, pois eis que eu entrarei no meio da noite entre todos os egípcios, e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primeiro nascido de um homem até o primogênito de um animal, e quando eu vir a sua passagem, Páscoa, vou passar por cima de vocês. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que Deus tinha ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram naquela noite. E sucedeu que, no meio da noite, Deus saiu no meio do Egito, e feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito primeiro nascido do homem ao primeiro nascido de animal. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor em todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. Também a semelhança dos primogênitos do Egito, que foram esculpidas nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram no chão. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto e quem haviam enterrado em suas casas, foram pegos até pelos cães do Egito nesta noite, e arrastados diante dos egípcios e lançados diante deles. E os egípcios viram este mal que tinha de repente vindo sobre eles, e os egípcios clamavam com grande voz. E todas as famílias do Egito choraram aquela noite, cada homem por seu filho e cada homem por sua filha, sendo primogênito, e o tumulto no Egito foi ouvido a grande distância naquela noite. E Bátia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite para procurar Moisés e Arão em suas casas, e eles estavam em suas casas, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. E Bátia disse a Moisés: esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando, e fizeste este mal contra mim e a casa de meu pai? E Moisés disse-lhe: certamente 10 pragas Deus trouxe sobre o Egito. Alguma delas atingiu a ti? Alguma delas te afetou? E ela disse: não. E Moisés lhe disse: embora tu sejas a primeira nascida de tua mãe, tu não morrerás, e nenhum mal deve chegar a ti, no meio do povo do Egito. E ela disse: que vantagem há para mim, quando eu vejo o rei, meu irmão, e todos os da sua casa e súbditos neste mal, cujo primeiro nascido pereça como todos os primogênitos do Egito? E Moisés disse-lhe: certamente teu irmão e sua família, e os súbditos e as famílias dos egípcios, não quiseram dar ouvidos às palavras de Deus, por isso todo esse mal veio sobre eles. E Faraó, rei do Egito, aproximou-se de Moisés e Arão, e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar, e suplicou a eles, dizendo: levanta-te e tira vossos irmãos, todos os filhos de Israel que estão na terra, com suas ovelhas e bois, e tudo os que lhes pertencem, e não devem deixar nada para trás, apenas peça por mim ao Senhor teu Deus. E Moisés disse a Faraó: eis que tu és de tua mãe, primogênito, mas não temas, pois tu não morrerás, pois Deus ordenou que tu has de viver, a fim de mostrar-te seu grande poder e seu forte braço estendido. E Faraó ordenou aos filhos de Israel a serem mandados embora, e todos os egípcios fortaleceram-se e deixaram-nos, porque diziam: estamos todos morrendo. E todos os egípcios mandaram os israelitas partirem, com grandes riquezas, ovelhas, bois e coisas preciosas, de acordo com o juramento de Deus entre ele e nosso pai Abraão. E os filhos de Israel atrasaram-se saindo à noite, e quando os egípcios chegaram a eles para mandá-los sair, eles disseram-lhes: será que somos ladrões, para que devemos sair à noite? E os filhos de Israel pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e vestuário, e os filhos de Israel despojaram os egípcios. E Moisés apressou-se e levantou-se e foi para o rio do Egito, e fizeram subir a partir dali o caixão de José e levaram-no com eles.
E Israel também trouxeram, cada um o caixão de seu pai com eles, e cada homem o caixão de sua tribo.